Mais uma vez, eu quero que você seja bem-vindo à minha aula. Meu nome é Nicolas, eu sou professor de História. E, por favor, não ache estranho novamente eu estar segurando o microfone na mão. É porque o microfone desse fone quebrou e eu não consigo usar ele. Então eu tenho que ficar segurando esse aqui. Espero que você não se incomode. Peço perdão também por qualquer barulho que possa acontecer em decorrência do microfone ou do ambiente. O microfone está com um pouco de mau contato, mas espero que isso não seja um problema. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a Argentina do século XX. Falar um pouquinho sobre a ditadura e sobre o peronismo, porque está tudo relacionado. Como eu falei, se você assistiu as minhas outras aulas, eu sempre falo que tudo é um processo. As coisas não acontecem do nada, nada explode. Tudo tem uma causa, principalmente na história. E assim como eu expliquei, a crise de 29 não aconteceu do nada, não explodiu. Isso foi decorrência de vários fatos que levaram a isso. E a aula de hoje é sobre a Argentina, é sobre o peronismo, e o peronismo está diretamente relacionado a vários processos políticos que aconteceram na Argentina, principalmente relacionados à ditadura militar, ao exército e às elites. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de chegar até o peronismo, até a ditadura, muita coisa aconteceu. A Argentina, ela é um pouco parecida com o Brasil. Ela tinha uma oligarquia um tanto quanto forte. A diferença é que o Brasil sempre foi bastante rico em agroexportação. Se você conhece a história do Brasil, a gente sempre exportou muito café, açúcar, cana para o Brasil, entre outras coisas, das quais a gente conhece café. Como eu expliquei na outra aula, 99% do café consumido no mundo, se eu não me engano, no século XIX e XVIII era produzido no Brasil. O café sempre foi muito importante, também era no século passado, mas menos a gente acabou perdendo para a soja. A soja é uma grande produção brasileira, além do açaí, além da borracha, entre outros produtos como esses. E qual é a diferença do Brasil e da Argentina? A gente está falando da Argentina. A Argentina, ela é muito ligada à indústria bovina, principalmente Buenos Aires. A gente é a agricultura e a Argentina é a pecuária. Eles vendem muita carne e sempre foi assim. E como é que estava a Argentina no século XX? Bem, alguns países da América Latina demoraram muito tempo para se industrializar. Como você percebe, o Brasil sempre foi bastante agroexportador e não foi muito diferente com os outros países da América Latina, principalmente com a Argentina. E como é que estava a Argentina no final do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX até o início do século XX? A Argentina estava com a gente pode chamar de um período, como eu posso dizer? Estava passando por um processo chamado caudilismo. Professor, eu não sei o que é o caudilismo. Eu vou explicar o que é o caudilismo para você. O caudilismo é um processo político que foi mais ou menos organizado por um cara chamado Caudilho. E o que é esse caudilismo? São disputas políticas internas que estavam acontecendo na América Latina, principalmente na Argentina. Principalmente no Brasil não, perdão, eu errei. Na Argentina estava acontecendo. A América Latina sempre passou por vários processos de guerra civil e não foi muito diferente na Argentina. Mas a Argentina conseguiu se recuperar um pouco desse caudilismo, dessa oligarquia exagerada, dessa elite, não completamente, mas eles conseguiram se organizar de alguma forma entre 1860. Depois disso, 1870 já estava superado isso, a oligarquia estava prosperando e eles estavam começando a exportar muita carne, porque como eu falei, a Argentina é uma forte exportadora de carne, principalmente carne bovina. É aí que a gente entra num período da Argentina que a gente chama de República Oligárquica. Dá para dar uma separada
uma periodização na Argentina. E a gente pode começar por essa república oligárquica. Professor, nós vamos falar de peronismo. Por que você está falando de república oligárquica? Porque, como eu falei, é tudo um processo. E isso vai influenciar muito na Argentina, principalmente até o final do século XX. 1980, 1990, você vai entender isso quando eu for explicando. As elites, então, estavam no poder, e só para explicar, essa república oligárquica considera-se que aconteceu mais ou menos entre 1870 até 1930, e isso teve razões, e eu vou explicar essas razões. As elites estavam no poder, vendendo muita carne, e a Argentina sempre foi muito ligada com o capital inglês. A Inglaterra, principalmente no século XIX e início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, ela era uma potência. Ela tinha dinheiro, ela estava muito ligada ao imperialismo, então estava arrumando dinheiro, e a Argentina começou a fazer negócios com a Inglaterra, então ela estava enriquecendo junto. Mas isso vai trazer problemas no futuro, essa relação com a Inglaterra, e isso eu vou explicar mais tarde. Como eles estavam precisando de dinheiro e estavam se relacionando com uma potência mundial, que era a Inglaterra naquela época, eles estavam num processo de abertura econômica. Isso quer dizer que eles estavam abrindo capital argentino para outros países abrirem negócio com eles. Claro, tudo isso ligado às elites. E, professor, o que isso significa e como isso pode afetar a Argentina? Quer dizer que se a elite está no poder, o proletariado vai sofrer um pouquinho. Eles não ligam para o proletário, para os trabalhadores, para as camadas rurais e para as camadas médias urbanas. Professor, o que isso significa? Que a elite não liga para o resto. É bem simples. Só que, em 1916, houve eleições na Argentina. Vamos escolher o nosso presidente. Foi isso que aconteceu lá. E quem foi eleito? Só para vocês saberem, a Argentina ela tinha um período presidencial de 6 anos. Então, o cara que entrar em 1916, ele só vai sair em 1922. E quem é que foi eleito? Foi um cara muito famoso na Argentina. Ele vai começar a mudar esse processo da elite. E o nome dele era Hipólito Yrigoyen. Dá para dar uma pesquisada. É Hipólito com H e Y e Yrigoyen com Y também. E muitos chamam ele de precursor do peronismo. E é por isso que eu estou voltando no tempo para explicar tudo isso que eu estou falando para vocês. Chamo ele de precursor do peronismo por quê? Porque a Argentina estava sendo dominada pela elite desde o século XIX, início do século XIX. E ele foi eleito. E qual eram as propostas dele? Ao contrário do que a elite queria, ele foi eleito pelo voto popular. Voto popular eu quero dizer não com o voto do povo, mas com o voto das camadas populares pobres, das camadas médias urbanas e os rurais que os elitizados estavam rejeitando. E o que ajudou ele a ser eleito? Porque ele era a favor das leis trabalhistas para garantir que os trabalhadores tivessem um mínimo de direitos para que não sofressem tanto. Isso foi uma das coisas que ajudou ele a ser eleito. Ele ficou tão famoso que em 1928 ele foi eleito de novo para mais 6 anos no governo, porque o governo dele foi muito bom. Professor, você falou que era para ele ficar até 1922 e ele foi reeleito em 1928. Pois é, porque em 1922, em 1930 vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer um golpe militar. O exército argentino, os militares eram muito influenciados pela elite argentina, por quem tinha dinheiro, e eles não estavam gostando muito da ideia de chegar um cara e ficar falando que tem que ter direito trabalhista e essas coisas. Isso começou a influenciar os militares, que começaram a dar uns pequenos golpes. Eu vou explicar o que isso acontece. Alguém era eleito, entrava para a presidência, e aí os militares viam que estava puxando muito para o lado dos trabalhadores, e assim eles davam um golpe militar, faziam eleições e voltava. E foi isso que aconteceu durante esse período na Argentina.
E aí que começou as inovações políticas, porque começaram a puxar muito para o lado popular. E entre 1930 e 1943, a elite burguesa argentina não estava gostando muito das ideias que o Irigoyen teve de ajudar o proletariado. A crise de 29 também afetou muito a Argentina. E por quê, rapaziada? Foi como eu expliquei na outra aula. A crise de 29 está diretamente ligada à Primeira Guerra Mundial, e a Inglaterra, ela não entrou diretamente, mas ela deu uma força na Primeira Guerra, e como destruiu a Europa, a Inglaterra se lascou, e a Argentina, como tinha negócios com a Inglaterra, também afundou junto. E isso foi o que meio que popularizou o golpe, e aí em 1930 foi por isso que o Irigoyen saiu. Começaram a ocorrer esses vários golpes militares na Argentina. Em 1943, um novo golpe militar aconteceu, só que esse é o fato importante que a gente está estudando aqui. Quem que deu esse golpe militar em 1943 foi o nosso herói, o Perón. Foi o tema da aula de hoje. Ele era um militar, e aliás, ele era um coronel. Ele deu um golpe militar com o seu exército. E o que aconteceu? O Perón, ele não entrou direto na cadeira da presidência da República. Ele assumiu o Ministério do Trabalho e ele começou a fazer o contrário do que os militares queriam. O que ele fez? Ele tentou avançar as leis trabalhistas, tentou dar mais direito para as camadas mais populares, a elite que controlava o exército não gostou e mandou prender o Perón. Só que o que aconteceu? Existe uma mulher muito importante na história da Argentina, e a Argentina ama até hoje ela, tem estátua dela, sempre tem homenagem até hoje, chamada Evita Perón. E quem é essa mulher? Ela era muito influente nas rádios, porque ela era carismática, ela já conhecia o Perón, que estava no governo, então ela podia até o rádio e ela era amada pelo povo. Ela começou a fazer alguns pequenos protestos, principalmente pela rádio. A nação argentina se comoveu e aí o exército pressionado teve que soltar o Perón. Qual foi o problema? Qual foi o erro do exército? O exército soltou o Perón pouco antes das eleições presidenciais. Eles não esperaram acabar as eleições para soltar o cara que era a pessoa mais popular da Argentina. Ele concorreu às eleições e ganhou em 1943. Ele ganhou as eleições, porque soltaram ele antes, ele foi se candidatar, todo mundo já conhecia, já gostava dele, por causa da Eva principalmente, e ele ficou no governo de 1943 a 1955. E eu espero que você já tenha percebido que ele ficou mais tempo do que ele deveria na presidência. E é aqui que começa o período chamado peronismo. O peronismo, eu vou explicar para vocês, é um regime semi-totalitário. Eu vou explicar o porquê. Como eu falei, ele era um militar, ele já tinha participado de alguns golpes, então ele era meio familiarizado com o meio militar, mas ao mesmo tempo ele era famoso nas camadas populares. Ele queria fazer leis trabalhistas, ele queria que o Estado intervesse mais na economia, por causa até do que tinha acontecido nos Estados Unidos, por causa da crise que afetou diretamente eles. Mas por que é um semi-totalitarismo? Aliás, o Perón, ele era meio que um admirador do nazismo. Eu vou dar um exemplo. A guerra acabou em 1945 e no período que o Perón ficou no poder, alguns nazistas fugiram da Alemanha e vieram para a América Latina. Um deles era conhecido como o Anjo da Morte. Ele fugiu para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil, e do Brasil ele foi acolhido pela Argentina no governo do Perón. O Perón deixou ele entrar lá, para ficar lá. Então, o que isso acarreta? Muita gente não sabe dizer o que é o peronismo. Nem o próprio Perón sabia responder na época, porque ao mesmo tempo que ele era a favor do totalitarismo, ao mesmo tempo que ele era
que ele tinha admiração pelos nazistas, ele tinha muita comoção pelo povo e era contra as elites oligárquicas da Argentina. E agora eu vou falar algumas informações a respeito do peronismo. Primeira informação, ele fez uma extensão da legislação trabalhista para proteger o povo, o proletário, da elite oligárquica, que não queria nenhum direito a mais para os trabalhadores. Ele começou a fazer um Estado interventor em todas as áreas para garantir que nada saísse do controle dele. Você está vendo que já, apesar dele estar do lado do povo, ele está bem em cima. Ele previu prosperidade econômica para a Argentina, porque agora ele controla tudo, a economia, os oligarcas, e com isso ele consegue fazer um pouco de prosperidade. E como que ele traz essa prosperidade? Ele faz uma industrialização da área petrolífera, ele compra máquinas para desenvolver a área agrícola da Argentina e além de investir na pecuária do país, que é o forte da Argentina. Outra coisa muito importante é que a Argentina é e sempre foi muito personalista. Isso quer dizer o quê? Que eles têm um exemplo maior no país e o Perón e a Eva, esposa dele na época, eram esse exemplo maior. Você pode ver que o Maradona até hoje é muito idolatrado na Argentina, a Eva Perón, o peronismo, até o Irigoyen, porque a Argentina é muito personalista. Outra informação a respeito do peronismo é que trouxe uma coisa chamada paternalismo, e isso principalmente por parte da Evita, que era esposa dele. A Evita era muito carismática, todo mundo gostava dela, e todo mundo chamava ela de Evita por ela ser tão querida. O nome dela é Eva, mas começaram a chamar ela de Evita por ela ser muito querida na Argentina, e isso não é poucas palavras, as pessoas realmente amavam a Eva. Até hoje é assim, porque ela sempre foi muito querida, ela sempre esteve do lado do povo e interviu pelo povo. A Eva morreu em 1952 por causa de uma doença, e aí isso deixou o Perón um pouco abalado. Ele não ficou muito feliz pela morte da esposa dele, e isso abalou ele um pouco e abalou o seu governo. Em 1955, ele sofreu mais um golpe militar porque ele estava fragilizado, ele não tinha mais a Eva do lado dele. E entre 1955 a 1973, o exército mais uma vez ficou dando uma série de pequenos golpes. Dava um golpe, e aí fazia eleições, e aí um cara assumia. E pela influência do Perón, muita gente entrou lá dizendo que queria continuar o trabalho dele, aí o exército não gostava, ia lá e mandava o cara embora. Aí tinha mais eleições, mesma coisa, o Perón foi muito bom para o nosso país, e aí o exército não gostava e tirava ele de lá até 1973. E o que aconteceu nesse período com o Perón? O Perón, ele ficou exilado na Espanha. Em um momento bom da Espanha? Não. Ele ficou exilado durante a ditadura de outra pessoa, chamado Franco. Ele ficou no franquismo espanhol. A ditadura espanhola é pior do que a ditadura argentina? E a ditadura argentina é pior do que a brasileira? Não, não dá para você ficar calculando o sofrimento humano. Se uma pessoa morreu na ditadura, ela já foi ruim. E ele ficou na do Franco, e o Franco era bastante cruel. Assim como as ditaduras argentina foi cruel, assim como a ditadura do Chile foi cruel, assim como a brasileira foi cruel. Em 1973 há eleições, e o que acontece? Um dos caras que foi eleito, ele chamou o Perón de volta. Falou, Perón, saia da Espanha, vem para a Argentina, assume aqui o governo, porque você é o melhor, nós gostamos de você. Ele voltou e assumiu a Argentina. Só que a Argentina já não estava tão legal assim, porque essa série de golpes que a Argentina sofreu em tantos anos trouxe problemas estruturais, políticos e sociais e econômicos para a Argentina. E como o Perón já tinha sofrido muitos golpes
Ele não sabia exatamente qual era a da política dele, se ele era um ditador, se ele era um totalitarista ou se ele era do lado do povo. As pessoas já não sabiam mais que tipo de Perón que ele era e ele também não sabia. Durante esses 18 anos fora, o peronismo perde significado. Ninguém mais sabe o que é o Perón e como é que faz o governo dele. E aí ele governa até 1973. Em 1976, ele morre, perdão, e quem assume é a esposa dele, chamada Isabelita Perón, e ela tenta fazer mais ou menos o que o Perón fez, que foi ajudar as camadas populares. Só que ela não era tão querida e tão famosa quanto o Perón, e aí ela sofre um golpe militar em 1976, e agora esses militares não tinham mais intenção de sair do governo, porque eles deram pequenos golpes e aí sempre assumiam um peronista, alguém que estava do lado contrário das elites que mandava no exército, que mandava nos militares. Agora eles não querem mais sair. A ditadura argentina vai durar de 1976 até 1984. E como é que foi a ditadura argentina? Como eu falei, nenhuma ditadura é boa, nenhuma ditadura é legal, nenhuma ditadura é menor do que a outra. E a ditadura argentina foi mais ou menos igual à do Brasil. Teve repressão de todas as formas, repressão de estudante, repressão de qualquer coisa. Teve prisões arbitrárias, censura do jornal, cinema, assim como no Brasil, censura na música, censura nas artes. Gente foi exilada, gente foi morta, gente desapareceu. E assim como no Brasil, sempre teve comoção pelos desaparecidos. As mães, por exemplo, quando seus filhos desapareciam, elas iam até a frente do palácio com cartazes com a foto dos seus filhos para saber o que aconteceu com eles. E o governo começou a chamar elas de Las Loucas del Palazzo. Eles chamavam elas de loucas, e isso na frente do mundo inteiro. Assim como no Brasil. E eu vou explicar isso um pouco melhor depois a respeito dos desaparecidos e sobre todo esse processo político da ditadura. Também acabaram os direitos civis, tudo que os trabalhadores e as pessoas conquistaram, os ditadores militares argentinos tiraram, além da crise aguda que estava acontecendo na Argentina. E o governo ditatorial argentino precisava manter essa ditadura porque eles, como eu falei, não estavam muito afim de sair do poder. E aí eles utilizaram de duas coisas para tentar segurar a sua ditadura por mais um pouco de tempo. A primeira tentativa de manutenção do regime ditatorial argentino foi a Copa de 1978 na Argentina. Os caras fez de tudo para transformar isso numa grande festa, para ser legal, para animar todo mundo, para desviar um pouco a atenção de toda a lama que estava embaixo do tapete argentino. E houve um grande preparo, não só da Argentina, mas do mundo, para que a Argentina ganhasse a Copa de 78. O Brasil, nessa época, já estava nas oitavas de final, e a Argentina não estava indo bem na Copa. Tanto que nesses jogos de oitava de final, eles iam jogar contra o Peru. E para conseguir passar das oitavas para as quartas de finais, eles tinham que ganhar de uma diferença mais ou menos de 6 gols. Tinha que fazer 6-0 no Peru para conseguir avançar para as quartas de finais, porque eles não tinham pontuação suficiente. E o que aconteceu? Eles fizeram 6 gols na Argentina, no Peru. 6-0 a Argentina sobre o Peru. O que aconteceu? Depois de muito tempo, os jogadores peruanos foram entrevistados e eles falaram que alguns homens que eles nunca viram na vida entraram no vestiário e disseram que eles tinham que perder a qualquer custo, senão eles iam sofrer as consequências. E eles falavam que esses homens estavam vestidos como militares. Ninguém nunca confirmou isso, mas foi o que os jogadores peruanos falaram. Enfim, a Argentina ganhou a Copa de 78, foi uma festa, todo mundo ficou feliz, porque a Argentina tinha um título e tinha ganhado em casa,
Mas isso não foi o suficiente para segurar a crise, porque as pessoas estavam alegres pela vitória da Argentina na Copa de 78, mas a festa da Copa não segura a crise econômica. E as pessoas começaram a voltar a fazer os protestos e as reivindicações, e isso não foi suficiente para segurar. E aí o governo argentino tentou fazer uma segunda coisa, que foi um tiro pela culatra na Argentina. Eu vou explicar o que é. Como eu falei, a Argentina ela tem relação econômica direta com a Inglaterra. E perto da Argentina, existem umas ilhas chamadas Ilhas Falkland, que estão sob domínio inglês. E a Argentina achou que ia ser legal pegar aquelas ilhas para eles, porque já estava perto mesmo, a Inglaterra estava longe. E eles falaram, vai ser legal pegar essas ilhas, vai incentivar o turismo, vai ter mais dinheiro, as pessoas vão ficar felizes por ter um lugar diferente para ir. E vai ser de domínio argentino. Eles acreditaram que por serem ilhas pequenas e porque a Inglaterra estava longe, que a Inglaterra não ia reagir. E aí o exército argentino invadiu as Ilhas Falkland e mudaram o nome dela de Ilhas Malvinas. O que aconteceu? A Inglaterra não gostou nada disso porque pegaram o que é dela. E aí eles massacraram o exército argentino nessas ilhas. Foi uma vergonha, ninguém saiu feliz. Mais uma vez, agora os soldados argentinos foram entrevistados depois de muito tempo. Eles falaram, não sei o que o governo queria, é óbvio que a gente ia perder, as pessoas só morreram à toa. Essa tentativa de pegar as ilhas para fazer uma coisa legal se tornou um tiro pela culatra e a crise só aumentou cada vez mais. O desgosto pela ditadura argentina cresceu cada vez mais e em 1984 os militares saíram do governo argentino. E agora começa um processo de redemocratização. Eu vou dar uma leve explicada, porque você já entendeu como funcionava a Argentina, como nós chegamos no peronismo, o que é o peronismo e o que aconteceu nos golpes militares e na ditadura. Como é que começou a redemocratização? Primeiro julgaram os militares da ditadura, que foram condenados, estão presos até hoje. Só que toda ditadura, quando acabou, geralmente ela acabou com a aplicação de uma lei chamada Lei do Ponto Final. O que isso quer dizer? Que eles não vão investigar muito a fundo o que aconteceu na ditadura por várias razões. Eu vou explicar algumas delas. Você nunca vai achar documentação de tortura da ditadura, porque tortura é ilegal, mesmo na ditadura. Então quem foi torturado na ditadura não foi documentado, não se sabe. Também quem foi morto não está documentado. Só quem sabe quem foi morto e desapareceu são os militares. E a lei do ponto final serve para isso. Não dá para achar alguém que você não sabe para onde foi e onde está porque não tem documento, só tem testemunha visual. É a lei do ponto final. É para esquecer o que aconteceu, é para seguir em frente, porque tem coisa que não dá para recuperar. Só que aconteceu uma coisa no mundo, chamado revisão histórica. As pessoas querem saber o que aconteceu na ditadura, as pessoas querem saber o que aconteceu com as pessoas que morreram ou desapareceram. E isso é influência principalmente do neoliberalismo, e isso atingiu a América Latina inteira. Eu vou dar um exemplo, aconteceram privatizações, o Estado diminuiu, houve revisão das leis trabalhistas, e isso tudo feito a partir da ditadura militar para ver se melhorava alguma coisa. Só que não funcionou na Argentina. Ao contrário do Brasil, a gente já está nos anos 90, o Brasil está passando por uma redemocratização até que boa, tirando o período Collor, mas a Argentina está indo bem mal. Isso foi diferente no Brasil, como eu acabei de explicar. A Argentina, então, tenta uma retomada dos direitos civis, como imprensa, expressão, literatura e jornais, acabou a censura. E a Argentina percebeu que a melhor forma de retomar a sua economia
e esquecer o peronismo e a ditadura militar, era investir na educação. E curiosamente, a educação argentina é uma das melhores da América Latina. Assim a gente passa um pouco pela história da Argentina no século XX, o peronismo e a ditadura, os golpes militares, como estava a economia e a educação. Eu espero que você tenha entendido e aprendido, e eu te vejo numa próxima oportunidade.